dia, paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus te dê um dia abençoado debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia se iniciando, vamos entregar o nosso coração a Ele, entregar nossas premissas. E você que vai entrar em qualquer momento dessa oração, que você também receba de Deus aquilo que você precisa, que o Senhor fale contigo através da palavra. Fiquem até o final desse vídeo, que do final eu quero estar orando pela tua vida, para que o Senhor Jesus te abençoe cada vez mais. Amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje está em Hebreus 11:1, que nos fala assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Então, a fé é aquela certeza que a gente tem de que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. A fé é a certeza que a gente tem, que a gente serve um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode mover as montanhas, né? A fé é a certeza daquilo, das coisas que a gente não vê, mas que a gente tem a certeza que vai acontecer. Sem fé, a gente não alcança o coração de Deus. Sem fé, a gente não alcança o nosso milagre. Sem a fé, a gente não consegue receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso a gente precisa ter fé, a gente precisa ter coragem, a gente precisa crer num Deus poderoso, um Deus que tem poder sim para fazer milagre, um Deus que pode todas as coisas, mas a gente tem que ter fé. A palavra nos fala que se nós tivermos fé, que nenhum grão de mostarda, é essa fé que a gente precisa ter, né? Então, assim, que você tenha fé no dia de hoje para que você vença seu gigante, que você tenha fé para que Deus derrame a graça que você precisa, que você tenha fé para que você receba um milagre do Senhor. Então, não deixa de acreditar, não deixa ninguém tirar a tua fé. Às vezes tu tá tão cheia de fé, de coragem, vem alguém e te põe para baixo, sabe? Não deixa de crer num Deus poderoso, não deixa de acreditar no teu milagre, sabe? Seja o que for que você precisa, que você tenha fé para uma cura, para uma libertação, que você tenha fé para um milagre, por uma provisão de Deus, sabe? Tenha fé, meu irmão, tenha fé, creia num Deus todo-poderoso, um Deus que pode mudar nossa história da noite pro dia, mas nós temos que crer, a gente tem que ter fé naquele Deus todo-poderoso, um Deus que pode mover as montanhas. Amém? Glória a Deus. Também em 2 Coríntios 5:7 nos fala: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que é andar por fé, né? A fé é a certeza daquilo que você não vê. Sabe? Às vezes a gente olha assim, parece tão impossível, né? Você alcançar aquilo, parece tão impossível de você receber uma cura, parece tão impossível de ter uma libertação, parece tão impossível de uma provisão vir. Mas a fé é isso, é quando a gente crê que aquilo pode acontecer sim, é aquilo que teus olhos não tá vendo, mas você tem a certeza no seu coração que Deus pode fazer sim. É que nem uma plantação de batata, né? O agricultor vai lá, planta aquelas batatas, ele não sabe o que vai dar por baixo da terra, porque ele não tem como ele ver a quantia de batatas que vai dar ali, mas ele tem a certeza que ele plantou, ele vai colher batatas. E assim a nossa fé, a gente tem que ter essa visão de fé, sabe? Aquilo que você não consegue ver, mas que você vai colher frutos bons através da sua fé, porque através da nossa fé a gente alcança o coração de Deus, através da nossa fé a gente tem comunhão com o Senhor. Então não deixa ninguém apagar a sua fé, sabe? Tenha coragem, tenha força, busca força no Senhor, busca vigor no Senhor, busque fé. E você que não tem fé, pede ao Senhor, pede para que Deus te dê fé, pede para que Deus te dê uma visão diferente, sabe? Porque a fé, ela vem de ouvir, a fé, ela vem de tu buscar na presença do Senhor. É essa fé que o Senhor nos coloca todo dia, sabe? Quando nós buscamos nele a fé. Então que você busque no Senhor a fé, que você tenha fé, nem que seja um grãozinho de mostarda, que você olhe que nem uma plantação de batatas, que você não vai conseguir enxergar o que está produzindo ali, mas você tenha certeza que algo vai dar. E é essa fé que a gente tem que ter, sabe? É essa convicção de que Deus pode mudar nossa história, que Deus pode curar, que Deus pode restaurar, que Deus pode mover as montanhas, né? Tem uma passagem em Salmos,
agora eu não me lembro bem certo o versículo que nos fala, né, que a gente tem que ser que nem os montes de Sião que não se abalam, sabe? Então que a gente seja assim, que nem os montes de Sião que não se abalam por nada, mas a gente tem certeza de que Deus está conosco, a gente tem certeza que a nossa fé, sabe? A gente pode alcançar aquilo, que através da nossa fé a gente pode receber de Deus o que Deus tem para nós, através da nossa fé. Fé, tenha coragem, tenha equilíbrio em nome de Jesus e você vai receber de Deus aquilo que você precisa através da sua fé. A gente conhece também várias passagens bíblicas que nos falam sobre fé, que nem a mulher do fluxo de sangue, né? Ela vinha muito anos, né, tendo aquele problema do fluxo de sangue, e ela, com a fé dela, ela disse que se eu tocar só na orla do manto de Jesus ali, só na orla, ali nas vestes de Jesus, ela seria curada. E realmente, sabe, ela teve tanta fé assim que ela ia ser curada, que aquela multidão apertava Jesus e ela não conseguia chegar até Jesus, mas ela tinha certeza, se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E ela foi ali, ela tocou nas orlas de Jesus, nas vestes de Jesus, e ali ela foi curada. No momento Jesus parou, né? E Jesus disse, algo saiu de mim, alguém me tocou. E até um dos discípulos, se eu não me engano foi Pedro, ele disse, mestre, a multidão te aperta, né? Então, né, a multidão ele apertava Jesus e ele ainda disse, alguém me tocou, mas esse toque foi diferente, porque dele saiu poder, sabe? E ali naquele momento ela foi curada. Eu creio assim que foi um momento lindo, né? Por causa da fé dela, ela acreditava que se ela só tocasse em Jesus, ela seria curada. E é essa fé que a gente tem que ter, sabe? É essa fé que a gente tem que clamar por Jesus. É nessa fé que a gente tem que alcançar o Senhor e dizer, Senhor, eu creio que eu vou ser curada. Senhor, eu creio que eu vou ser liberta. Senhor, eu creio que o milagre vai acontecer na minha vida. Eu creio, Jesus, que hoje não tá bem, mas amanhã vai ser melhor. Eu creio que no dia de hoje, Senhor, o meu milagre vai vir. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é Deus do impossível, um Deus que pode mover as montanhas, sabe? É essa fé que a gente tem que ter no Senhor, é essa fé que que a gente tem que buscar no Senhor. Busque essa fé, busque pela transformação da tua casa, busque pela transformação do teu cônjuge, busque pela transformação do teu filho, busque pelo emprego melhor, busque por uma vida melhor, busque através da sua fé. Olha com os olhos da fé, olha para o Senhor com os olhos da fé, porque somente Ele pode fazer o milagre que você precisa, somente através dele que você pode alcançar os teus sonhos, os teus projetos, mas que tudo seja alinhado ao propósito, Senhor, né? Porque a gente tem que caminhar por propósito, né? A gente tem que ter propósito na nossa vida para que a gente possa alcançar o melhor dessa terra, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós. Caminhe por fé, não caminhe por vista, caminhe pelo aquilo que o teu coração tenha certeza que Deus pode fazer por ti, não pelo que teus olhos estão vendo. Não seja que nem Tomé, sabe? Que Tomé, ele só acreditava vendo, sabe? Não, creia no poder de Deus, creia na transformação do Senhor, creia no milagre, creia na provisão, creia que Deus pode pôr coisas maravilhosas na tua mão através da sua fé. Tenha coragem, sabe? Busque sabedoria do Senhor. E você que não tem fé, sabe? Não deixa de buscar, sabe? Pede para Deus, Senhor, eu quero ter fé, eu quero crer num Deus do impossível, e o Senhor vai te dar a fé que você precisa, sabe? Amém? Glória a Deus, né, que você tenha a fé de Abraão, né? Abraão também era um homem muito temente ao Senhor, tinha uma fé imensa, né? Até quando o Senhor pediu a Abraão que desse Isaac a ele foi e entregou Isaac ao Senhor, mas Deus, ele colocou uma ovelhinha lá, para que aquela ovelhinha fosse no lugar de Isaac. Ali Deus estava provando a fé de Abraão, e Deus sempre abençoando Abraão. Por quê? Porque ele tinha certeza do Deus que ele servia, do Deus vivo, poderoso, que pode mudar a nossa história, que pode fazer por nós, né? Quando o Senhor disse para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, né? Então,
Abraão, ele não olhou para nada, ele somente olhou para o Senhor, para aquilo que Deus estava direcionando. Ele não sabia nem o que queria encontrar lá da frente, o que Deus tinha preparado para ele, mas ele tinha certeza que Deus era por ele, que Deus estava conduzindo ele e que a fé dele, através da fé dele, ele ia alcançar tudo aquilo que Deus estava promovendo para ele ali, né? Que Deus estava prometendo para ele. E é essa fé que a gente tem que ter, né? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas que a gente sabe que quem tá nos conduzindo é o Senhor, quem que tá nos mostrando o caminho é Deus. E é essa fé que a gente tem que ter, né? É essa fé genuína, um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero também estar orando pela tua vida, pedindo para você estar se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, né? Porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que o vídeo está sendo bom, para que a gente possa estar sempre aqui trazendo uma palavra do Senhor, ouvindo aquilo que Deus tem para nós, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso espírito, porque é tão bom quando a gente se coloca na presença de Deus e Deus fala com nós, Deus dá a resposta que a gente precisa, Deus nos liberta, né? Que eu possa ser instrumento cada vez mais nas mãos do Senhor para estar trazendo a palavra de Deus para vocês, né? Que vocês também possam estar compartilhando. Às vezes tem um familiar, um amigo, ou alguém que vier no seu coração, que está precisando ser renovado, que está precisando de uma direção de Deus. Compartilha com máximos de pessoas que você sentir no seu coração, quiser botar em grupos, fica à vontade. A obra do Senhor não pode parar só em nós, porque quando a gente abençoa vidas, Deus nos abençoa. Claro que a gente não tem que fazer por interesse, mas a gente tem que fazer por amor à obra do Senhor. Se inscreve no nosso canal, assine o sininho. Você ativando o sininho, você recebe todos os dias as notificações de quando eu botar os vídeos aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar orando pela tua vida agora. Que você busque no Senhor a fé que você precisa. Se você está cansado, se você está desanimado, se você acha que não tem mais solução, coloca tudo diante do Senhor, sabe? Por mais que às vezes parece que a gente não vai conseguir alcançar, a gente desanima, a gente cansa, mas o mais importante é que você não saia da presença do Senhor. Se você está vendo esse vídeo, né, esse momento de oração, se você ainda busca o Senhor, porque ainda há esperança, né? Então sempre há esperança para a árvore cortada. A gente tem que crer nesse Deus que nós servimos, a gente tem que crer numa vida melhor, a gente tem que crer num Deus do impossível, né? Porque é só através de Deus que a gente pode alcançar uma vida melhor, uma vida mais digna. A palavra nos fala que no mundo há aflições, a gente sempre vai ter. A gente sempre vai ter luta, a gente sempre vai ter alguma coisa para resolver. Mas quando nós temos no Senhor, o Senhor ele nos dá a sabedoria, a graça que a gente precisa para que a gente vença o dia mal, para que você consiga vencer todos os obstáculos, as tristezas, tudo que se levanta, sabe? Mas o mais importante é que a gente nunca saia da presença do Senhor, que a gente não culpe Deus por tudo, né? Que a gente tenha fé e acredita que dias melhores virão, que Deus é um Deus do impossível e que tudo pode mudar e que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Amém? Glória a Deus, vamos estar orando agora. Coloca para o Senhor o teu coração, coloca para o Senhor o teu pedido de oração, entrega de verdade o teu coração a Ele neste momento, para que o Senhor venha te abençoar e trazer o milagre que você precisa em nome de Jesus. Pai amado, poderoso, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Quero agradecer, Senhor, por este momento, por essa palavra. Te agradecer, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça. Te agradecer, Senhor, por ser o Senhor é Deus fiel em nossa vida. Pai, eu entrego cada família, cada vida, Senhor, que está comigo nesta oração. Senhor Jesus, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa, Pai. Que o Senhor enche de unção, de graça e poder. Que nunca nos falte, Senhor, a fé, que nunca nos falte a esperança, que nunca nos falte a Tua presença, Senhor.
acima de tudo, Pai. Oh, Deus amado, consagramos a nossa mente e o nosso coração a Ti. Que o Senhor nos traz paz, equilíbrio, sabedoria. Que o Senhor ouve, Senhor, atentamente cada pedido de oração. Aquele que está desanimado, aquele que está cansado, aquele que tem lutas, Pai, para enfrentar, para resolver. Que o Senhor dê a sabedoria, a graça. Que o Senhor Jesus esteja à frente de tudo, Pai, dissipando as trevas pelo poder do nome de Jesus. Consagramos nosso dia a Ti, Senhor. Que o Senhor vá à frente de tudo que nós formos fazer. Que, Pai, que tudo aquilo que precisa ser resolvido nesse dia, que seja resolvido. Que nós venhamos receber o milagre do Senhor. Senhor, que não seja só mais um dia, Pai, mas que seja um dia de sobrenatural. Que nós venhamos testemunhar e dizer quão grande e maravilhoso o Senhor é, Pai. Oh, Jesus amado, que essa pessoa que não tem fé, Senhor, que o Senhor acrescenta fé, que o Senhor abra a visão espiritual dela e que ela volte a acreditar. Tudo aquilo que tentaram tirar ela do caminho do Senhor, Pai, que ela volte, Pai, que ela volte fortalecida, que ela perdoe, Senhor, em nome de Jesus, que haja perdão, que haja cura na alma. Também, Senhor, essa pessoa que enfrenta, Senhor, enfermidades, oh, Jesus, que está em leitos de hospital, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor coloque a tua mão poderosa, que o Senhor restitui a saúde, Pai. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor é Deus do impossível, porque há poder no nome de Jesus, porque através do nome de Jesus nós somos curados, nós somos sarados. Oh, Jesus, eu clamo pela tua presença nesse momento, eu clamo, Senhor Jesus, pela tua mão poderosa sobre cada vida que está comigo nesta oração, Senhor. Eu não sei o que cada um precisa, mas tu sabes, Pai. O Senhor conhece teus filhos no mais íntimo do coração deles. Por isso eu peço, Pai amado, que haja teu milagre, que haja teu mover, Senhor, que nós tenhamos fé e acreditamos naquilo que o Senhor tem para nós, do teu milagre possa acontecer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito enganador, Pai, que caia por terra, entra dentro dessas casas, Pai. Faz uma limpeza espiritual, tira o peso, o cansaço, a opressão, os dardos inflamados de Satanás. Senhor, em nome de Jesus, dissipa todas as trevas. Coloca teus anjos com as espadas embanhadas, Senhor, em cada lar, em cada caminho, em cada vida de cada filho, Senhor. Que todas as trevas sejam dissipadas pelo poder do nome de Jesus. Que todo olhar invejoso, Pai, que todo olhar invejoso que tem trazido canseira, peso, eu repreendo desejar, Satanás, sai dessas vidas, sai dessas famílias, sai dessas casas, em nome de Jesus. Toda bruxaria, tudo que fazem, Senhor, para destruir casamentos, Pai, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, porque família é o bem maior do Senhor, Pai, e Satanás tem tentado destruir famílias. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor coloque a tua mão poderosa. Ah, Jesus amado, toque-os com o teu poder, Senhor, restaura em nome de Jesus, em nome de Jesus, e traz a paz que excede entendimento, traz sabedoria, Pai, e fica conosco, Senhor, aonde nós formos, que a tua presença esteja com nós, nos dá livramentos, livra dos acidentes, livra de morte, consagra, Senhor, a nossa vida a Ti, a nossa casa, Senhor, os nossos filhos, livra eles, Pai, de todo mal, pelo poder do nome de Jesus. Oh, Deus amado, santo e poderoso é teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada para Ti, Senhor, e essa pessoa que vai entrar em qualquer momento dessa oração, que ela seja alcançada por Ti também, Senhor, que ela seja alcançada pelo Teu amor, que ela seja alcançada pelo Teu abraço, Pai, em nome de Jesus. Abraça, Espírito Santo, abraça com o Teu poder, aquietando a alma, aquietando o coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, graças Te damos, Pai, graças Te damos por tudo, Pai, muito obrigada, e fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor Jesus te derrame graça e poder, que nunca te falte a fé, a coragem, em nome de Jesus. Amém, glória.